Você já parou para pensar que, enquanto o varejo está distraído com a volatilidade do Bitcoin, as maiores instituições financeiras do mundo estão movendo bilhões em silêncio para um ativo que a maioria das pessoas nem sabe pronunciar direito? Eu estou falando da Ripple, da XRP. E não estou falando de especulação, estou falando de um padrão chamado ISO 20022 e um protocolo que vai mudar a forma como o dinheiro circula no planeta inteiro. E a XRP está no centro disso. Se você tiver 1000 XRP hoje, pode estar sentado em cima de algo que vai surpreender muita gente nos próximos anos. Fica até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar os dados, os bastidores e o que as instituições não querem que o varejo saiba cedo demais. E aí, galera do Cripto com você? Preparados para ter a mente explodida? Olha, o que eu vou te mostrar hoje vai mudar completamente a forma como você vê suas economias. Vamos começar pelo começo. Você já tentou fazer uma transferência internacional? Tá bom. Digamos que você quer mandar dinheiro do Brasil para os Estados Unidos. O que acontece? Você paga uma taxa absurda, espera de 1 a 5 dias úteis. O dinheiro passa por 3, 4, às vezes 5 bancos intermediários, cada um tirando um pedaço. Chegou lá? Talvez. Inteiro? Definitivamente não. Esse sistema se chama SWIFT. Ele existe desde os anos 70, desde 1973 para ser exato. Mais de 50 anos de tecnologia que parece fax numa era de 5G. Agora me responde, você acha que um fundo de investimento que precisa mover 400 milhões de dólares de Nova York para Singapura em questão de minutos aguenta esperar 5 dias? Não aguenta. E é exatamente por isso que o sistema financeiro global está sob pressão para mudar. O problema central não é a taxa, o problema é a liquidez. Quando um banco quer fazer uma transação internacional, ele precisa manter contas em moeda local em vários países diferentes, o que os especialistas chamam de contas nostro e vostro. Trilhões de dólares parados, presos nessas contas como garantia de que a transação vai acontecer. Trilhões, parados, sem render nada. Isso é o que a Ripple identificou lá atrás, e foi exatamente esse problema que eles construíram a XRP para resolver. A XRP não é concorrente do Bitcoin. Bitcoin é reserva de valor. XRP é ferramenta de liquidez. São coisas completamente diferentes, e entender essa diferença vai mudar a forma como você analisa esse ativo. Agora vem a parte que a maioria das pessoas não sabe, e é justamente o que nos trouxe até este vídeo. Em novembro de 2022, o sistema financeiro global começou a migrar para um novo padrão de mensagens financeiras. O nome é ISO 20022. Esse padrão não é uma criptomoeda, não é uma blockchain, é um protocolo, uma linguagem comum que bancos, bolsas e instituições financeiras vão usar para se comunicar entre si. Pensa assim, é como se o mundo inteiro de repente combinasse de parar de falar idiomas diferentes e adotar uma língua universal. Toda transação, toda mensagem, todo dado vai ter o mesmo formato, em qualquer banco, em qualquer país. Mas por que isso importa para a XRP? Porque dentro desse novo padrão, a velocidade e a riqueza de dados das transações aumentam exponencialmente. E adivinha qual ativo digital foi construído desde o início com suporte total ao ISO 20022? Isso mesmo, XRP. A XRP consegue liquidar transações em 3 a 5 segundos. Taxa de menos de 1 centavo por transação. Capacidade de processar 1.500 transações por segundo, enquanto o Bitcoin faz 7. E mais, a Ripple já tem parcerias confirmadas com mais de 300 instituições financeiras em mais de 40 países. Santander, American Express, PNC Bank, SBI Holdings no Japão e outros que você talvez não ouça falar, mas que movem fortunas todo dia. Essa não é uma aposta de varejo. Isso é infraestrutura. E você tem a chance de comprar uma fração dessa infraestrutura antes que ela esteja em pleno funcionamento. Nos comentários dos meus vídeos anteriores, várias pessoas perguntaram sobre a relação entre XRP e XLM, o Stellar. São projetos complementares, e sim, vou fazer um vídeo específico sobre isso. Mas hoje, o foco é a XRP, e por que a trajetória regulatória dela criou uma janela de oportunidade que talvez não dure muito mais tempo. Agora, preciso te contar algo que ficou claro quando eu fui pesquisar mais fundo.
O JP Morgan, o maior banco dos Estados Unidos, criou a sua própria moeda digital interna, o JPM Coin. O BlackRock está construindo fundos tokenizados. O Citibank lançou a Citi Token Services. O HSBC entrou em tokenização de ativos físicos. Por que eu estou te contando isso? Porque todos esses movimentos apontam para a mesma direção. O dinheiro institucional está se preparando para operar num mundo onde transações digitais de alto valor precisam acontecer em tempo real, com dados ricos e custos mínimos. E a XRP, com seu protocolo já alinhado ao ISO 20022, com liquidação em segundos e com volume de parcerias institucionais que poucas criptomoedas têm, é uma das pontes mais óbvias entre o sistema financeiro legado e esse novo mundo. Não estou dizendo que é certo. Não existe certeza no mercado de cripto, mas estou te dizendo que os dados sugerem que dinheiro grande está se posicionando, e quando o varejo perceber, o preço já terá refletido esse movimento. Isso me leva direto para a parte mais importante desse vídeo. O que acontece com 1000 XRP se esse cenário se confirmar? Mas antes de ir para lá, porque esse dado muda a visão de muita gente sobre o que está acontecendo nos bastidores do sistema financeiro global, se esse vídeo está abrindo sua cabeça, deixa o like agora. Isso me ajuda a trazer mais análises como essa e avisa o algoritmo que esse conteúdo importa. Certo, vamos fazer as contas. Hoje, 1000 XRP custam em torno de... Confira o valor atual na sua corretora porque o mercado muda, mas vamos usar números redondos para você entender a lógica. Cenário conservador. Se a XRP atingir o patamar que já atingiu no topo do ciclo de 2018, estamos falando de uma valorização de múltiplos dígitos em relação ao preço atual. Cenário moderado. Com adoção institucional parcial via ISO 22022 e crescimento do mercado cripto no próximo ciclo, alguns analistas projetam valores entre 5 e 10 dólares por XRP. Cenário otimista, que considera a XRP como camada de liquidez padrão para parte das transações interbancárias globais, os números que circulam em fóruns sérios chegam a casas que fariam 1000 XRP valer o que hoje parece improvável. Mas eu não vou te vender sonho. O que eu vou fazer é te mostrar o raciocínio. O mercado de pagamentos interbancários movimenta mais de 5 trilhões de dólares por dia. Se a XRP capturar apenas uma fração de 1% desse volume como ativo de liquidez de ponte, a demanda por XRP precisaria ser massivamente maior do que a oferta atual. E ao contrário do Bitcoin, que tem oferta fixa e serve como reserva de valor, a XRP tem uma oferta que, embora grande, é controlada de forma muito mais previsível pela Ripple. Isso não é garantia, é matemática de mercado. E matemática de mercado é o que separa um investidor que entende o ativo de alguém que comprou por hype. Agora, o que você precisa entender é o seguinte: o risco existe, a regulação pode travar, a tecnologia pode ser superada, mas a janela de posicionamento antes da adoção institucional em larga escala costuma ser curta e silenciosa, exatamente como está sendo agora. No meu vídeo sobre a maior migração de dinheiro da história moderna, eu mergulhei a fundo nessa dinâmica de ciclos. Se você ainda não viu, vale demais. Estou deixando o link na descrição. Mas o que eu posso te dizer é que quem entende o ciclo não precisa acertar o topo. Precisa estar posicionado antes que o varejo acorde. Então vamos recapitular o que você aprendeu hoje. O sistema financeiro global está migrando para o ISO 20022, um padrão que exige velocidade, riqueza de dados e liquidez imediata nas transações. A XRP foi construída para resolver exatamente esse problema, e ela tem um histórico de parcerias institucionais que nenhuma outra criptomoeda com esse propósito conseguiu replicar. Os grandes bancos estão se posicionando, o JP Morgan, o BlackRock, o HSBC, não porque são ingênuos, mas porque enxergam o que o varejo ainda não viu. 1000 XRP hoje representam uma posição pequena no bolso, mas potencialmente significativa dentro de um ciclo de adoção institucional. O cálculo é de risco, mas é um risco com fundamento. Dito isso, esse vídeo não é conselho financeiro. Nunca é. É análise de cenário. A decisão final é sempre sua, com responsabilidade, gestão de risco e diversificação. Agora me diz, você já tem XRP na carteira? Quantas? Deixa nos comentários, eu leio cada um, e os melhores eu respondo aqui mesmo ou trago como pauta dos próximos vídeos.
Se você ainda não é inscrito, agora é a hora, porque o próximo vídeo que eu estou preparando vai responder a pergunta que mais me pedem. Bitcoin ainda tem ciclo ou estamos num novo paradigma? Clica na playlist aqui na tela, ela reúne todos os vídeos sobre o futuro do Bitcoin e dos ativos digitais que eu produzi até hoje. É o melhor lugar para você começar a entender o quadro completo. E se esse vídeo valeu o seu tempo, compartilha com alguém que ainda acha que cripto é só especulação. Às vezes, uma análise muda uma perspectiva. Até o próximo!